Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, o mercado da mente. Luli, esse é um nome bonito, parece coisa do futuro. O que quer dizer essa expressão? A expressão mercado da mente é uma expressão que vem sendo usada há algum tempo e que, na verdade, diz o seguinte: a hora que eu misturo Big Data, grandes bases de dados, redes sociais e inteligência artificial, muitos indivíduos estão procurando o quê? O controle, como marionete, das vontades de cada pessoa que participa dessas redes. E esse controle é muito maior do que uma manipulação por propaganda, como a gente tinha na alienação dos anos 40 ou dos anos 70. É uma coisa muito mais séria, porque você define o que o indivíduo vai querer e o que o indivíduo vai considerar certo ou errado. Peraí, Luli. Você não está vendo ficção científica demais, não? Eu adoraria que fosse uma paranoia minha ou que eu vi muita ficção científica. Mas na verdade não é tão difícil de imaginar. Se eu sei tudo a seu respeito, é fácil controlar a realidade que você vê. É só você pensar, Mário, o que você considera certo? O que você considera bom? O que você considera bonito? Está muito ligado, parte disso, claro, vem da família, mas muito ligado ao ambiente em que você vive. É só você pensar no pessoal que tem medo de vacina ou no pessoal que não usa máscara. Eles não são pessoas ruins, mas vivem dentro de um universo informativo nocivo, um universo informativo que mostra que, no fundo, elas estão certas. A mesma coisa acontece com todo tipo de preconceito. O indivíduo não nasce preconceituoso, ele desenvolve preconceito dentro de um ambiente que aprova, que valoriza até esse preconceito. É nesse ambiente que as tais fake news se espalham? Não necessariamente, mas também. A partir do instante em que eu posso alterar a realidade, eu tenho um poder enorme. É só você pensar, por exemplo, nas pessoas que acreditam que a Terra é plana. Se a Terra fosse plana, não teria satélite, não poderia usar celular, nem GPS. Mas a ideia que eu tenho um poder desses muito grandes, eu tenho um interesse muito grande. Tanto empresas querem usar esse poder para ampliar o mercado, quanto governos querem ampliar esse poder para dominar a sua população. Então é um poder muito grande. Como ele é um poder muito grande, é muito difícil de combater. O que se pode fazer? O que se deve fazer é o que se deve fazer com qualquer tecnologia perigosa. Pensa, por exemplo, em armamento nuclear ou armamento biológico. Tem que controlar, tem que impedir, tem que regulamentar. Isso não altera o seu uso da rede social, mas altera o uso que essa rede social faz do seu dado. Em outras palavras, você pode continuar usando WhatsApp, Instagram, Facebook do jeito que você sempre usou. O que você não pode mais é permitir que o Facebook venda os seus dados. E isso, um usuário comum não tem poder. Quem tem poder é um grupo muito grande ou uma legislação. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Quanto mais se fala em empatia, menos se pratica. E até a palavra tem sido usada com um sentido distorcido. Professora? Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Na Austrália, ornitologistas descobriram que um passarinho esqueceu como cantar. O Regent Honeyeater ficou mudo. Alguns deles tentam imitar a melodia de outros pássaros, pois o canto é essencial para o acasalamento e, portanto, para a sobrevivência da espécie. Como diria o filósofo basco Fernando Savater, inspirando-se em Spinoza, o passarinho perdeu o seu conatus, isto é, o empenho para perseverar em seu ser, naquilo que ele essencialmente é, que é o canto melódico. O conatus humano é a linguagem, não como falatório, mas com capacidade racional de reconhecer-se no outro como um igual. Algo parecido com o conceito de empatia. Bem, em outro país, ao sul do Equador, muitas pessoas esqueceram quem são. O conatus humano, simplificadamente,
envolve toda a tribo dos homens. Não só os entes queridos, pais, mães, filhos, a parentela. É por isso que apelar ao bordão "só se sente a dor da Covid quando alguém próximo morre" é uma péssima pedagogia, pois significaria que alguns homens são entes mais humanos que outros. Fala-se pelos cotovelos em empatia, e quanto mais se fala, menos se pratica. Empatia não é tolerância e nem piedade condescendente. É a aptidão imaginativa de colocar-se na pele daqueles que não são pai, mãe ou filho, e identificar-se com a dor ou alegria do desconhecido, do estranho, de todos os que estão fora da bolha que nos cerca. Mas quando tudo se desagrega, as palavras não ficam imunes. Exemplos de distorção. Que falta de empatia atirar numa criança. Não, não é falta de empatia. É crime, puro e simples. Até que sinto empatia pelo personagem X, parecido comigo. Não, é simpatia, justamente porque ele é parecido. E ainda, tenho muita empatia por mulheres que sofrem o que eu sofri. Não, eu tenho solidariedade. Vamos esquecer o trabalhador apinhado em transportes públicos ou as famílias em que 8 pessoas moram em um cômodo, ou o informal que fura o isolamento porque não tem auxílio emergência. Vamos até, por um segundo, esquecer a política pública necrófila e sua imitação pela população. Vamos nos ater aos ricos e privilegiados que já lotam as UTIs dos hospitais de primeira linha do país e começam a experiência de filas de espera. A Semana Santa vem aí. Será que eles vão desistir de suas casas de praia, de campo ou dos resorts? Vão trocar os lautos e lotados almoços pascualinos pelo isolamento domiciliar? Há meses que os médicos que merecem CRM alertam para a urgência de isolamento. Ninguém deu bola e o colapso se instalou. É errado falar em tragédia, pois tragédia é algo inescapável. Como aconteceu com o Édipo, que tentou de tudo, mas não conseguiu fugir do destino de matar o pai. Assim como não vale falar em acreditar em ciência. Ciência não é questão de crença ou fé. E não há destino incontornável na pandemia, mas uma escolha política deliberada pela morte. Com sorte, talvez na semana da ressurreição, os indiferentes percebam que não são imortais. Ironia. A esta altura, nossa esperança é que o melhor aliado da vida não seja a empatia, e sim, simplesmente, o medo. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Neste mês em que se comemora o Dia das Mulheres, o que falar sobre esse tema no meio de uma pandemia da Covid-19? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Nós estamos no mês de março, que é um mês especial. É o mês em que se celebra as mulheres e, no meio da pandemia, há motivos de sobra para reconhecer o seu trabalho, suas ações e a sua competência. Eu poderia homenagear cientistas famosas, como a Özlem Tourette, que coordenou as pesquisas na Alemanha, pesquisas que resultaram na vacina contra a Covid da Pfizer-BioNTech. Ou parabenizar a Jennifer Doudna, da Universidade da Califórnia, em Berkeley,
uma das ganhadoras do Nobel no ano passado, e que agora colocou toda a sua equipe para desvendar a genética do coronavírus. Podemos pensar aqui mais perto de nós, na Esther Sabino, nossa colega, pesquisadora da USP, que decodificou o genoma no Brasil, que é a coordenadora de um curso de pós-graduação sobre pandemia, um dos cursos pioneiros no mundo. Ou então mulheres como a Márcia Castro, da Universidade de Harvard, aqui também da USP, ou a Lorena Barberia, nossa amiga e colega aqui da Rede de Pesquisa Solidária, da Ciência Política da USP, ou a Patrícia Rocco, da UFRJ, ou a Marilda Siqueira, da Fiocruz, que trabalha em sintonia com a Ana Paula Fernandes, que é bióloga da UFMG. São todas mulheres famosas, mas há centenas de outras no mundo da ciência e todas merecem a nossa admiração. Claro, eu gostaria também nesse programa de estender meu abraço para todas as mulheres que estão na linha de frente contra a Covid, e não são poucas. Pelo mundo afora, 70% de todos os que trabalham na área de saúde são mulheres. No Brasil acompanha essa tendência, são 68%. Ainda que os homens sejam maioria entre os médicos, quando se soma a eles a enfermagem, técnicos, auxiliares e agentes comunitários de saúde, esse número, o número das mulheres, sobe para quase 80%. Aqui no Brasil, o trabalho é bonito, é um trabalho lindo, que salva vidas, mas às vezes sai com um preço alto. Por quê, professor? Porque elas são as primeiras a entrar em contato com os doentes e muitas vezes são as primeiras, infelizmente, a morrer. Nossa homenagem a essas que tanto merecem. Elas enfrentam a pandemia e quando chegam em casa ainda são obrigadas a carregar o peso das tarefas domésticas. E o que é mais interessante, que é surpreendente, no mercado de trabalho continuam ganhando bem menos do que os homens, apesar de muitas vezes realizarem trabalhos de qualidade superior a eles. Essa é uma realidade que precisa mudar, a começar por ganhar corações e mentes de todos nós. A atividade na saúde, em todos os campos, em especial a pesquisa científica, só tem a ganhar integrando gente diferente. Eu tenho certeza que a ciência que fazemos será muito melhor com o aumento da diversidade. Diversidade de gênero, de idade, de raça, de etnia, de todos os tipos e cores. O mundo não é uniforme e não deve ser. E a ciência precisa dessa diferença para oferecer um desempenho melhor para todos nós. Um abraço, eu queria deixar de modo especial para todas as mulheres aqui da rádio e do jornal da USP, que fazem a nossa comunicação na universidade. Coragem é o que desejo a todas vocês. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Santiago, na ciência do esporte existe uma busca implacável para prevenir lesões do joelho ou até mesmo reduzir os casos. Em que estado estamos neste tipo de pesquisa em ciência do esporte? Olá, ouvintes da Rádio USP. Nessa coluna vamos falar então dessa busca implacável pela ciência de prevenir lesões ou até mesmo reduzir diminuir os riscos de lesões do joelho, em específico do ligamento cruzado anterior. Eu coloco como uma busca implacável, pois temos diversos trabalhos e há muito tempo cientistas tentam achar indicativos ou algum, literalmente mecanismo que seja responsável pela lesão de não contato, então é aquela que não teve uma entrada ou um contato de um atleta com outro atleta, então são chamadas lesões de não contato. Acontece que isso até hoje ainda é uma busca e ainda não se tem um mecanismo evidente ou um conjunto de fatores que levem a algum profissional ou algum pesquisador garantir que ele assegure aí uma margem boa para que o atleta não venha a ter uma lesão. Existem um monte de pesquisa que olham ângulo de joelho, valgo do joelho, velocidade que foi feito o movimento, fraqueza muscular,
questões anatômicas, todas elas relacionadas a possíveis mecanismos de lesão. Mas ninguém consegue predizer quando um atleta vai ter ou se ele não vai ter a lesão. Tudo isso é muito complexo e justamente são o que os trabalhos tentam fazer, essa busca, né, por algoritmos, por técnicas, mas que até hoje, por mais que funcione muito bem para conhecer todo o mecanismo, cravar e tentar predizer mesmo ou reduzir de forma significativa as lesões está bem distante de acontecer. Consegue-se tratar e diminuir muito esses indicativos, mas a ciência, como a gente tem visto em muitos trabalhos, ainda não consegue ninguém garantir o seu emprego falando que não vai ter caso de lesão em uma equipe esportiva, por exemplo. É possível que um dia a ciência tenha uma resposta concreta para evitar as lesões no joelho? Olha, infelizmente, tão breve não. Eu vou até me recorrer a alguns trabalhos, por exemplo, um artigo publicado no The American Journal of Sports Medicine, que fala sobre uma técnica, né, um algoritmo para tentar predizer lesão, mas eles colocam que ele não tem uma boa relação ainda. Outro trabalho do The American Journal of Sports Medicine, bem conhecido, né, cujo um dos autores que encabeça esse trabalho é o Koga, né, em 2010, ele foi o trabalho que verificou o mais próximo da situação real. Na verdade, foi uma situação real que eles pegaram vídeos de 10 casos de lesão de mulheres jogando handebol e basquetebol que tiveram a lesão. Então ele conseguiu verificar os 40 milissegundos após o contato do pé no solo como ponto crítico, mas isso já ocorreu e já está ocorrendo durante o movimento. Agora, como prevenir essa lesão ainda está muito distante de acontecer. Talvez no futuro, assim como a gente tem muito, né, e uma grande segurança, por exemplo, na parte comercial de aviões, que tenham vários mecanismos, né, que tem que falhar para ter um acidente aéreo, talvez um dia a gente chegue na mesma situação de ter, né, total controle e diversos mecanismos de prevenção ou de conhecimento prévio que, por exemplo, falhando pelo menos 3 vezes, né, então falhar um, falhar mais outro e falhar mais outro, aí sim aconteceria o acidente ou a lesão. Como acontece, por exemplo, em outros ramos, que é da aviação. Para que tenha um acidente, é necessário uma sucessão de falhas ou de erros, seja humanos ou da máquina. E aí, talvez, no momento que a gente tiver todo o ser humano instrumentado, sensorizado, talvez a gente consiga chegar nesse ponto de prevenir e predizer de forma precisa a lesão. Obrigado e até a próxima coluna. Acabamos de ouvir o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Hoje a senhora dá início a séries para moças bem comportadas? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Nas 2 primeiras colunas sobre coleções editoriais que fizeram história, nós nos voltamos para séries de aventura. A Terra Mariar, da Companhia Editora Nacional, difundiu no Brasil, dentre outros personagens, a série Tarzan. Já a coleção amarela da Editora Globo foi responsável pela difusão dos ases da literatura policial. E eu compartilhei com vocês das minhas memórias de leitura da série protagonizada pelo vilão Fu Manchu. As 2 séries, a exemplo do que vemos hoje, estavam intimamente ligadas à popularização do cinema, o que se vê não apenas no enredo altamente contagiante das histórias, mas também nas capas chamativas dos livros, muito semelhantes aos cartazes de cinema. Nossa coluna pretende dedicar 2 programas a projetos editoriais destinados ao público feminino. Iniciamos nossa jornada com a coleção Menina e Moça, da editora José Olímpio. Sobre a coleção, lemos no catálogo publicitário da editora de 1954. Coleção Menina e Moça, os romances que a nossa juventude aguardava.
livros de enredo encantador e sólida base moral, romances deliciosos, especialmente escolhidos para anteceder a leitura do Romance para Você, uma outra coleção da editora destinada ao público feminino mais adulto. E, dentre os títulos assinalados, temos Jacqueline Rivière, a afilhada da Imperatriz, que na verdade saiu como a afilhada da Abelha. Aqui deve ter havido um engano da editora. Valmor, O Mistério do Castelo Morandi, Roger Dombre, A Herança do Cigano, Mário Donal, Loli, Florzinha do Mato e assim por diante. Esses títulos tiveram novas edições? Porque me parece que o debate sobre gênero e literatura está bem forte nos dias de hoje. Bem, a coleção Menina e Moça foi repaginada com uma capa toda colorida nos anos 60. Antes, a brochura trazia apenas o título envolto por uma moldura florida. Mas aqui há um aspecto curioso. O título do primeiro livro, de Jacqueline Rivière, aliás, pseudônimo de Johnny Josefina Spalarossa, diz muito sobre o espírito da coleção. Rivière nasceu em 1851 e faleceu em 1920. Portanto, viveu de perto a luta pela emancipação feminina no alvorecer do século XX. Porém, sua carreira como escritora foi iniciada sob a rubrica Esposa de Delaroche, ou Tia Jaqueline, como ela assinava seus escritos. Tornou-se muito popular na imprensa francesa, sobretudo por sua colaboração no periódico Les Vacances de Suzette, onde ajudou a criar a série em quadrinhos Bécassine, que tem, como podemos notar, uma figura feminina como protagonista. Mas, se Bécassine era o tipo ingênuo e obediente próprio de uma abordagem conservadora do feminino, ela também foi a primeira heroína no mundo dos quadrinhos franceses. Então, respondendo diretamente à sua questão, a coleção Menina e Moça de fato envelheceu. Afinal de contas, todo o seu repertório parte de uma ideia já bastante petrificada, a de uma base moral sólida que se apoia na vigilância do comportamento feminino e não exatamente no respeito à mulher como uma cidadã livre e ativa na sociedade. Em todo caso, é material rico para uma reflexão, especialmente quando São Paulo assiste à abertura de uma livraria destinada a acolher apenas livros escritos por mulheres. Eu me refiro à livraria Gato Sem Rabo, idealizada por Joana Stein, que deve ser inaugurada na Avenida Amaral Gugel e cujo nome remete ao ensaio Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. Mas este é um tema para uma outra matéria. Até lá! A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.